Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Dando sequência aos raciocínios iniciados ali com culpa, nós vamos então nos lembrar que algo assim muito importante depois da culpa é surgir o remorso, na qual a crueza do ato cometido através da culpa me corroía. E agora? Tudo para ou fica por aí? Não, nós vimos que tudo se encaminha e a culpa faz com que surja o remorso e pede, por assim dizer, uma mudança de direção da própria mente, de atitudes, de ritmo de trabalho, de vida. Detalhes, por assim dizer, que se somando implicam em crescimento, em desenvolvimento de uma nova forma de consciência. Então, nesse sentido, o remorso é algo assim que se faz necessário acontecer na vida de cada um de nós quando nós então entramos primeiramente naquela situação da culpa, da qual não conseguimos, por assim dizer, sair dela. Então, o remorso vai exatamente fazer com que nós nos trabalhemos. E porque sentimos um mal-estar que não sabemos definir, mas que nos incomoda, faz com que nós temos certeza de que alguma coisa precisa ser feita e de que alguma coisa não está bem. E é, portanto, uma emoção indesejável, né? E nós vamos, então, perceber que continuamente esse remorso me faz com que eu tenha pensamentos depressivos. Inclusive, passa-me a certeza de que eu não sou uma pessoa confiável, que eu não mereço nada de bom. Então, essa ideia terrível corrói a harmonia, a paz do coração. Daí a necessidade para que eu me lembre da misericórdia do Pai, que analisa se é que isso fosse possível que nós entendêssemos dessa forma, que diante da lei do Pai há atenuantes e há agravantes que eu não sei equacionar a sua proporcionalidade. E exatamente cada um e cada caso será um caso, com circunstâncias íntimas, pessoais, e recordar então, né, que a misericórdia de Deus exatamente está funcionando sempre ao meu favor, mas eu preciso realmente encarar as minhas situações menos felizes de uma forma consciente, tendo a certeza de que aquilo que eu fiz não foi correto. E a lei de causa e efeito se encarrega de apresentar o resultado das nossas enganosas decisões, e o remorso então surge como esse anseio, um desejo de fazer melhor, de criar condições para apaziguar a minha consciência, não só da culpa, da intranquilidade íntima, mas idealizando desde já como que eu posso fazer diferente e melhor. Então, ter claro que perante as leis do Pai não existe vítima, mas cada um
convivendo com aquilo que fez de si, com aquilo que precisa e das oportunidades que nos são oferecidas continuadamente para que eu me sobreponha, para que eu não repita as mesmas atitudes, para que eu tome decisões diferentes. E nesse sentido, eu tenho que começar agora. Eu não posso deixar para amanhã, para depois. Não. Sejam quais forem os motivos, agora, por já podermos conviver com o remorso, já significa que eu estou mais forte. Que eu já estou querendo ser diferente, embora eu ainda não tenha caminhos seguros para os passos que penso dar. Mas eu já começo a pensar em mim mesma com algum amor. E passo não mais me deter naquilo que eu fui ou naquilo que eu sou, mas naquilo que eu desejo ser. Então, o remorso, apesar da dor que ele causa, sendo trabalhado como nós estamos fazendo, ele nos leva exatamente, encarnados ou desencarnados, a pensarmos no futuro, a planejar, a criar na mente melhores situações para os dias que virão. Então, o remorso é um choque espiritual, claro, é sim, mas a alma já tem alguma esperança, já divisa em si algumas possibilidades de não causar mais tantos males a si mesmo e aos outros. Então, o remorso precisa fazer parte do nosso hoje, das nossas sensações, para que nós realmente tenhamos esse sentido, por assim dizer, de reflexões, de desejo de mudanças, do que significou aquelas atitudes enganosas nas quais eu me detive e o quanto eu tenho de possibilidades para me preparar para que o arrependimento me leve a buscar os esforços renovadores que serão sempre decorrentes dos nossos esforços. E assim nós podemos já fechar esse raciocínio de hoje sobre o remorso, lembrando que na oração nós vamos voltar ao nosso mundo conturbado e vamos encontrar como resposta das nossas preces respostas, coragem, força, consolação e compreender que a dor que agora me domina é a voz de Deus me chamando para uma caminhada diferenciada. E assim nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, que será, evidentemente, o arrependimento, uma relação, uma síntese, uma continuação de um processo tão dolorido que é a culpa, o remorso, finalmente o arrependimento. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e nos guarde a todos.